bom? Gostaria muito de agradecer. Tá. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, né? Essa reunião está sendo dirigida por mim, presidida por mim também, né? Temos o responsável do SUMO aí conosco, o irmão Ademir, que é responsável pela Sociedade de Socorro. Obrigado pela sua presença, viu, irmão Ademir? Nada. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, então tá bom. E gostaria muito de agradecer a todos vocês, agradecer você, Patrícia, tá, por estar nos oferecendo esse treinamento, né, nosso segundo treinamento da história da família para os consultores. Agradecer a todos vocês, consultores, que estão aí, né, já no nosso segundo treinamento, né, aprendendo cada vez mais, para que, né, tendo as instruções, para que vocês consigam ajudar também os membros, né, nas alas, né? Então, é de extrema importância que vocês estejam nesses treinamentos, né? Que vai ser fundamental para que tenham suporte na ala de vocês. E agradecer desde já por vocês estarem aí, né? Dispostos a fazer esse grande trabalho, né? E sou muito grata, viu? E gostaria também de pedir para o Richard, né? Oferecer a nossa oração. Tá bom. Licença. Pai Celestial, obrigado por esse dia, por estarmos bem. Obrigado por mais esse treinamento que iremos ter e abençoe para que possamos aprender e tirar nossas dúvidas. E ajude as pessoas que não puderam participar hoje e nos ajude a ensinar também as pessoas que vão precisar de nossa ajuda. E fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Richard. Obrigada, irmão Richard. E agora eu vou passar o tempo, né, para a Patrícia Ríbola, que vai nos oferecer esse maravilhoso treinamento que ela sempre faz aí, né, responsável pela história da família na estaca. E muito obrigada, Patrícia. O tempo é seu, tá? Tá joia. Tá tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que esse treinamento, ele está sendo gravado, tá bom? E posteriormente será compartilhado com as pessoas que não puderam assistir. Eu fiz uma página lá criei um perfil lá no YouTube, e eu estou colocando os nossos treinamentos lá, para que vocês depois possam assistir com calma, se tiverem alguma dúvida. Mas se lá não for suficiente para vocês, eu estou sempre à disposição para ajudar, tá bom? No que vocês precisarem. E obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui conosco nessa tarde. Eu sei que é um horário meio ruim, né? Muito próximo aí que a gente já almoçou, dá aquele soninho bom, mas é sempre muito corrido, porque tem treinamentos também mais tarde, eu mesma tenho um treinamento mais tarde, né? Eu preciso estar nesse treinamento, e aí por isso que eu marco esse horário, porque assim não tem problema de competir com outras atividades, né? No treinamento passado, nós conversamos bastante sobre abrir conta SUD, né, como faz e tudo mais, e eu incentivei para que cada um de vocês pudessem começar a própria árvore, mexer na árvore de vocês, né? E que a liderança das alas, da Sociedade de Socorro e do Quórum, pudesse identificar já famílias, né, pessoas da ala, que precisem de algum tipo de ajuda para passar para os consultores, para que eles possam ajudar. E eu gostaria de saber se alguém aqui conseguiu ajudar alguma pessoa na sua ala. Peguei de surpresa. Cri, 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 cri. Olha o grilinho. Ninguém conseguiu ajudar ainda, né? Mas vocês vão conseguir. A Sociedade de Socorro e o Quórum são essenciais nesse trabalho. Os consultores de história da família, eles não vão conseguir ir sozinhos, eles precisam de ajuda, né?
Então, se vocês puderem chegar lá e falar assim, olha, você pode conversar com a irmã Joana, Patrícia. irmã Maria. Oi, alguém falou? Irmã Patrícia, Oi. você perguntou quem... É que eu tô no carro, tá? Então, por isso que minha câmera tá desligada. Tá. Tô na estrada. É assim, eu não consegui especificamente ajudar alguém da minha ala, mas eu consegui me ajudar. Que joia! Que bom. Porque o meu tava tudo parado, né? Uhum. Então, a minha árvore tava sem alimentar, tava parada, minha conta SUD tava desativada. Então, eu consegui ativar minha conta SUD. Com isso, eu consegui encontrar o meu bisavô e minha bisavó, da parte da minha mãe. Eu incluí na árvore, consegui fazer os papeizinhos já para quando o templo abrir, fazer as ordenanças deles. E daí, eu tenho uma filha de 13 anos, a conta SUD dela também não estava funcionando. Aí, meu marido ajudou a arrumar a conta SUD dela. E nós fizemos a árvore dela. E o que eu tenho na minha árvore foi migrando para a árvore dela. Então, a minha conta e a dela já está em ordem. Então, isso daí eu consegui fazer, né? E na minha ala, eu já consegui fazer o levantamento das pessoas que estão com essa dificuldade e já estamos procurando os irmãos para conseguir ajudar os irmãos a resolver o problema com a conta. Mas eu consegui me ajudar e ajudar a minha vida. Então, assim, eu comecei por mim, como eu lembro que você falou. Primeiro eu faço o meu, para depois eu poder ajudar os outros. Então, eu fui fazer isso. Isso mesmo. Porque quando a gente começa por nós mesmos, nós conseguimos identificar dúvidas, problemas, dificuldades que podem aparecer, né? Porque muitas vezes vão perguntar para você mesma, né? A gente vai lá, fala com a pessoa, mas será que você não sabe me dizer tal coisa, né? Às vezes na correria sempre alguém vai solicitar para a gente mesmo. E é muito importante que a gente possa dar o exemplo começando pelo nosso e depois ir para os outros. Irmã Ríbola. Oi. 2 jovens consultoras já ajudaram 3 irmãos a recuperar a conta. Que joia! Qual que é a sua ala? Jacareí. Joia, muito bom. Às vezes precisa só de um empurrãozinho, irmã, sabe? Um empurrãozinho de nada, para a pessoa engatilhar. E aí, eu criei vídeos curtos. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu fiz um vídeo, coloquei também na página lá do YouTube, que ensina a criar conta SUD para quem tiver dúvida. Às vezes deu um tempinho de madrugada lá, deu vontade de mexer, não tem para quem perguntar. Fiz um mini vídeo que ensina a criar conta SUD. Depois eu criei um outro mini vídeo ensinando como recuperar a conta também, para poder iniciar a própria árvore, né? Então, hoje nós vamos avançar um pouco mais, né? Para poder engatinhar um pouco mais. Como eu já falei, é treinando que a gente aprende, né? Se a gente não faz, a gente não consegue aprender. O sistema não é difícil, né? Mas se a gente não mexe, a gente perde a prática. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu vou mostrar para vocês a árvore do meu filho que a gente está usando. Lembra? A gente já usou na semana passada e nós vamos usar a árvore do meu filho. Vocês estão vendo a árvore do meu filho aí? Tá aparecendo para vocês a árvore? Sim. Sim, beleza. Obrigada. Sim. Então, na semana passada, quer dizer, no treinamento passado, eu criei lá a conta do meu filho mais novo, e aqui está ele, o Gabriel Ríbola, tem os pais dele que estão vivos, né? E tem já um pedacinho aqui, só que eu não prossegui, porque eu queria fazer com vocês, para que vocês pudessem ver como colocar pessoas, né? Primeiramente, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa, ó. O meu pai é falecido, já está aparecendo aqui na árvore, o Ivaldo. Meu pai morreu em 1997, ele já aparece. Mas a minha mãe é viva. Quando nós incluímos pessoas vivas na nossa árvore, ela não aparece na árvore das outras pessoas da nossa família. Por quê? Porque está viva. Então, para preservar dados, datas, né? O Family Search ele não deixa que as pessoas vejam os vivos das outras árvores, né? Somente os falecidos.
Então, eu vou incluir aqui, para vocês verem, uma pessoa que está viva na árvore do meu filho. E eu vou incluir a minha mãe na árvore do meu filho, que é a vovó dele. Uma coisa que é importante vocês saberem, quando nós incluímos uma mulher na árvore, é importante que a gente inclua ela com o nome de solteira. Por quê? Porque depois tem um campo lá que eu vou mostrar para vocês que a gente coloca o nome de casada. Né? O sistema do Family Search, ele trabalha também para a gente buscando documentos. Então, a gente tem que enriquecer lá com dados para que possa trabalhar para a gente, porque eles vão encontrar documentos para que a gente possa usar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um exemplo, tá bom? Aqui, ó, este é meu pai, Ivaldo Rodrigues Correia, e aqui tá, acrescentar cônjuge. Essa cônjuge que eu vou acrescentar é a minha mãe. Eu clico aqui, ó, em acrescentar cônjuge, e aparece essa tela, onde vai pedir dados, nome da pessoa, o sexo, a situação, se é viva ou falecido, data de nascimento, falecimento. Vou fazer para vocês verem com os dados da minha mãe, tá bom? O nome de solteira da minha mãe é Ilza Maria de Almeida. De Almeida. Ela é do sexo feminino, ela está viva, eu clico aqui, ó, como viva. Assim que eu coloco que ela está viva, aparece aqui, ó, você precisa criar membros vivos da família para ligá-los a seus antepassados falecidos. Então, se eu não colocar a minha mãe, eu não tenho como colocar o meu avô que está falecido, para puxar da árvore das outras pessoas da minha família que já estão prontas. Então, para a gente chegar nos falecidos, a gente começa pelos vivos, tá bom? Então, vamos lá. A minha mãe, ela nasceu no dia 15 de março de 1957. E a cidade onde minha mãe nasceu é Macugê, Aliança, Pernambuco. Finalizei, tá vendo? Preenchi tudo que me pediu. Eu coloco o próximo. Aí tá aqui, ó, o que eu digitei. Ilza Maria de Almeida, o nascimento 15 de março de 57, o lugar que ela nasceu. Criar uma nova pessoa. Eu clico aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó, criou. Minha mãe tá criada aqui, tá vendo que bonitinha? Se eu clicar na página aqui, ó, no nome da minha mãe, vai aparecer a página dela, ó. Foi aqui que eu criei minha mãe. E onde eu coloco o nome de casada da minha mãe, por exemplo? Tem um lugar, ó, aqui tá os dados dela que eu acabei de incluir, ó, o nome, o sexo e o nascimento. Tem um lugar só um pouquinho mais para baixo, peraí que tá um pouco devagar no computador, que tá escrito aqui, ó, outras informações. Eu vou clicar aqui, ó, acrescentar informações. Quando eu clico aqui, ó, eu posso colocar vários dados, ó. Nome alternativo, quando é judeu, que tem esses dados aqui, dados de cremação, serviço militar, naturalização, profissão, um monte de coisa. Inclusive, quando é natimorto, a gente coloca aqui, ó, quando a criança, quando fez o parto e a criança já estava morta dentro da barriguinha da mamãe, é aqui que clica, que foi um natimorto, né? No caso, eu vou incluir o nome de casada da minha mãe. Eu clico aqui, ó, nome alternativo, e aqui aparece assim, como a pessoa foi conhecida. Eu posso colocar aqui apelido, posso colocar aqui como era o nome ao nascer, e posso colocar aqui o nome de casada. Ó, aqui, ó, nome de casada. O nome de casada da minha mãe é Ilza Maria de Almeida Rodrigues. Aqui eles perguntam o motivo pelo qual essa informação está correta. Isso aí consta em meus documentos. E coloco o meu nome aqui. Porque eu tenho que lembrar que eu estou fazendo isso para minha posteridade, né? Eu tenho que avisar quem foi, como que eu consegui isso. E eu salvo. Olha lá, tá salvando. Pronto, aqui, ó. Nome da minha mãe de casada, ó, aparece aqui embaixo. Então, agora tem dois dados aqui, ó. O nome da minha mãe de solteira e o nome de casada da minha mãe. E aí? O que acontece agora? O Family Search começa a trabalhar para mim. Será que tem algum documento que alguém indexou dessa irmã? Deixa eu ver, né?
tem um lugarzinho aqui, ó, do lado direito, chamado assistente à pesquisa. Olha que legal. Ele já achou 2 documentos aqui que ele sugere que pode ser da minha mãe. Aí ele deixa esse íconezinho azul aqui, ó, do lado, com o nome. Se eu tivesse lá na árvore, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tivesse lá na árvore no começo, quando ele acha um documento, ele fica assim, ó. Cadê? Vai aparecer? Não está aparecendo agora. Mas ele aparece aqui, ó, um íconezinho azul. Ou ele aparece na primeira página. Uma sugestão de que foi encontrado alguma coisa. Tá vendo aqui, ó, um ícone azul dessa pessoa? Foi encontrado um documento para essa pessoa. E vai aparecer de muitas outras, tá bom? Então, aqui ele vai mostrando, ó, sugestões de pessoas que já têm documento. Então, vamos voltar lá na minha mãe para vocês verem. Irmã, Oi, queria fazer uma pergunta. pode? No caso de casais não casados, pode-se colocar para fazer as ordenanças ou não? Pode colocar. Tem que pensar o seguinte, ó. Houve épocas, né? Eu acho que na época já da minha avó, já naquela época dela, as pessoas não casavam, por exemplo, no civil. Elas casavam só no religioso. Teve épocas anteriores que as pessoas não casavam, entendeu? A gente coloca, é um dado genealógico. Então, você coloca, mesmo que não casou, e eles moravam juntos, tiveram filhos, pode colocar, tá bom? Uma outra curiosidade, que só para título de curiosidade para vocês, o Family Search ele é usado por pessoas do mundo inteiro, por membros e não membros. Né? Colocar dados aqui não significa que as ordenanças todas serão feitas. Então, por exemplo, um casal de homossexual, eu posso colocar na minha árvore? O que vocês acham? Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque faz parte da genealogia, né? Se um casal lá, tem um casal, eles são um casal, né? 2 homens, por exemplo, 2 mulheres, e eles, sei lá, adotaram filhos. Vamos supor que fosse o meu irmão, que casou com outro homem, que não é o caso, mas vamos supor. E ele adotasse uma criança. É uma história de família. Isso pode ser incluído na árvore, mas não é feita ordenança, entendeu? Isso é colocado para fins genealógicos, apenas para pesquisa. Mas a ordenança não é feita, porque nós sabemos que a ordenança é feita, né, para marido, mulher, homem, né? Aí não tem como. Mas para fins genealógicos pode ser incluído. Né? Até uma dúvida que muitas pessoas têm, acharam estranho quando foi liberado isso no Family Search, mas isso é para fim de pesquisa, tá bom? Então, Oi, vamos lá. Patrícia. Ó. Oi. Oi, aqui é a Gisele. Oi, Gisele. Uma dúvida, no caso da minha avó, por exemplo, ela teve um esposo, né, que é meu avô, mas eu não o conheci, eles separaram, né, quando a minha mãe ainda era pequena, e depois ela teve um relacionamento, que é o meu avô, que eu considero, que é o padrasto da minha mãe. Nesse caso, como é que fica na árvore? Porque, na verdade, assim, o meu avô e ela não chegaram a se casar, né, o padrasto. Ela foi casada com o pai da minha mãe mesmo, mas eu não tenho contato com ele, não tenho nada dele, né? Só um nome. E nem queria que fosse ele que estivesse na árvore, vamos dizer assim. Eu queria fazer pelo meu avô, né? De coração. Como que a gente faz? Tem que constar os dados do meu avô verdadeiro? Você pode colocar os dados dos dois cônjuges dela. Entendi. E posso fazer pelos dois, por exemplo, se eu tivesse como ir atrás do meu avô, buscar todas as informações. Você está vendo a minha árvore ainda, não tá, Gisele? Tô, peraí. Tô. Ó, tá vendo aqui, ó, onde está o meu pai? Bem em cima tá escrito aqui, ó, acrescentar cônjuge, tá vendo? Sim. Eu tô aqui no da minha mãe, no caso. Se eu clicar aqui em acrescentar cônjuge, eu vou incluir um marido para minha mãe. Então, além do meu pai, ela teria mais um, entendeu? Entendi. Então, nesse caso, você pode colocar os dois, apesar que você falou que não tem muitos dados do que foi marido dela mesmo, né? Só o nome, acho que a informação de data de nascimento, não sei se ele é falecido, minha mãe também não sabe,
Teria que ir atrás, né? Eles tiveram filhos? O padrasto da minha mãe? Não, do primeiro ela teve filhos? Teve. Teve a minha mãe só, o único filho. Aí do segundo ela não teve nenhum filho? Não, com ele? não. Mas ele já foi casado também? O padrasto, você tá falando? Padrasto, né? Não. Entendi. Nunca foi casado. Sim, mas você pode colocar os dois. Tá. Incluir lá a sua mãe com o pai dela e colocar depois a sua avó com... Acrescentar o cônjuge, né, para minha avó. Isso mesmo. Beleza, e aí você obrigada. vai ter até um lugarzinho para você colocar como cônjuge preferido. Aí você clica lá, porque você prefere aquele. Ah, prefiro mesmo. Então, Tá bom. Lá, tá bom? Tá, obrigada. Então, nada. Como eu incluí minha mãe, eu falei para vocês que o Family Search trabalha para gente. Ele trabalhou já, ó, e ele me mostra aqui 2 documentos aqui na nossa direita. Vocês estão vendo aqui de azul. Se eu clicar, por exemplo, no primeiro nome, ele abre aqui, ó, um registro sugerido. Aí tá aqui, ó, o nome da pessoa, Ilza Maria de Almeida. Fala aqui, ó, que é aniversário, que é nascimento dela, o local de nascimento e a data, ó, é exatamente minha mãe, ó. Nome do pai da minha mãe, nome da mãe da minha mãe. Então, se eu não tivesse colocado o nome de solteira da minha mãe, como que ele ia puxar certidão de nascimento sozinho, por exemplo, né? E como ele vai puxar, por exemplo, uma certidão de casamento? Então, aí, legal que tem uma fotinho aqui, ó. Se eu clicar aqui nessa fotinho, vai aparecer o registro. Que, inclusive, tá vendo? Foi indexado, ó. Se tá tudo escrito aqui embaixo, é porque foi indexado. A gente aumenta e dá uma olhadinha. A letra até que dá para entender. Aí diz aqui, ó, que no dia 30 de março de 1957, no cartório do distrito do município de Aliança, Pernambuco, compareceu meu avô, que é o Luiz Dias de Almeida, né? Ele era funcionário público, residente nessa cidade, na rua, não dá para entender aqui, número 78. No dia 15 do corrente, que é o próprio mês que ele foi fazer o registro, né? Nasceu uma criança do sexo feminino, de cor branca. O nome dela é Ilza Maria de Almeida. Ela é filha do declarante, que é o meu avô, né, que foi fazer a certidão, e de Maria de Lourdes Silva, que é a minha avó, né? E aqui embaixo já tem mais dados, né, que a gente tira, que são os meus avós, meus bisavós, na verdade, né? Avós paternos da minha mãe, que é o Rosendo Miguel de Oliveira, e a Alexandrina Maria da Conceição, que vem escrito aqui que eram falecidos, e maternos, que são os avós da minha mãe, meus bisavós, Severino Pereira da Silva e Albertina Maria da Conceição, também falecidos. Então, desse documento que o Family Search achou para mim, eu já tenho mais dados. Mas o que eu faço? Opa! O que eu faço quando o Family Search, ele acha um documento? Estou na árvore errada. Eu clico aqui, ó, analisar e anexar. Vamos verificar sobre este documento. Aí aparece aqui, ó, que está anexado ao meu avô, esse documento já, porque ele já era falecido, né? Já aparece lá. Mas a minha avó ainda não acrescentei na árvore, mas eu posso acrescentar a minha avó. Aqui, ó, vai pedir alguns dados da minha avó que eu preciso acrescentar, e depois eu crio a pessoa. Eu não estou com os dados aqui para colocar agora para mostrar para vocês. E aqui a minha mãe, ó, Ilza Maria de Almeida. Esse é o lado que eu fiz, ó. Aí eu vou vendo se tudo bate, ó. Aqui mostra como lugar de nascimento Aliança, Pernambuco, Brasil. E aqui Macugê, Aliança, Pernambuco, Brasil. No documento tá assim como Aliança, mas eu sei que foi Macugê, Aliança. Eu prefiro deixar como Macugê, Aliança, porque é a cidade mesmo onde ela nasceu, né? Aí eu vou lá e clico aqui, ó, anexar. Quando eu clico aqui em anexar, o documento foi anexado à minha mãe. Já faz parte agora da minha mãe esse documento. Se eu clicar aqui em fontes, ó, o documento que eu acabei de colocar tá aqui. Então, todo mundo que for consultar, quando minha mãe falecer, que tiver disponível, vai ver que o documento da minha mãe está lá. E aí, vem aquele negócio, né? E como que eu faço para puxar uma árvore para minha, né? Ah, minha mãe faz a árvore, eu faço também, mas eu não sei como eu puxo uma árvore para minha. Então, aqui, eu acrescentei minha mãe, e eu posso acrescentar, por exemplo, o pai dela, porque a mãe dela ainda está viva. Então, vivos não puxa, só puxa falecidos, tá bom? Então,
Então, eu vou acrescentar uma pessoa que já faleceu. Vocês vão ver, estão vendo, ó, que depois daqui não tem nada, ó, não tem nada, não consigo ver nada. Então, eu vou clicar aqui, ó, tô aqui na minha mãe. Peraí que tá selecionado a parte de cima. Ó, tô aqui na minha mãe. Eu venho aqui embaixo, ó, acrescentar pais. Clico em acrescentar pais. Em vez de eu digitar aqui os dados do meu avô, eu vou aqui, ó, por número de ID. Meu avô já foi criado numa árvore, que é a minha. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, a minha árvore. Deixei separada a minha árvore, que eu vou procurar o ID do meu avô. Vocês ainda conseguem ver minha tela? Sim? Ó, este aqui é meu avô, Luiz Dias de Almeida. Toda pessoa que a gente cria tem um número aqui, ó, letras e números, que é o número de identificação dessa pessoa no Family Search. Esse aqui é o do meu avô. Se eu clicar aqui em cima, ó, peraí, só de clicar aparece aqui, ó, copiar número. Eu clico em copiar, vou lá na árvore que eu quero colocar, ou eu ligo, você pode me passar o número do ID do meu avô? Aí a pessoa fala, posso. Aí ela passa para mim o número e eu digito aqui, ó, LHQB-GNU. Esse é o meu avô. Quando eu colocar próximo, olha o que vai acontecer. Apareceu o meu avô. Aí diz que o nome dele é Luiz Dias de Almeida, o nascimento dele é 21 de dezembro de 1921, local que nasceu, falecimento. E aí fala aqui, ó, acrescentar a correspondência. Se eu tenho certeza que é a pessoa que eu quero, eu clico aqui, ó, acrescentar a correspondência. E aí, puxou o meu avô. Já apareceu com foto e tudo, tá vendo? Porque já estava lá na árvore de outra pessoa, que no caso era a minha. E aí, olha o que aconteceu com a árvore. Vocês lembram que estava aqui só até a minha mãe e meu pai, ó. Aí já puxou mais gente, tá vendo? Aí vai puxando mais pessoas. Vão aparecendo as outras pessoas que eu fui colocando na árvore. Ele puxa os falecidos todos que eu já coloquei. Os vivos, não. Então, como eu falei para vocês, um exemplo aqui, ó, minha avó tá viva. Eu tenho os pais dela, tudo bonitinho, mas não consigo pôr, porque eu ainda não acrescentei minha avó aqui. Assim que eu acrescentar minha avó e puxar o pai dela, vai puxar o resto também que está na minha árvore. Vocês entenderam? É assim que a gente puxa uma árvore. Uma outra coisa que às vezes surge dúvida, como é que eu ponho essas fotos pequenininhas, assim, ó, bonitinha, para ficar aparecendo na minha árvore a foto da pessoa? Aí, ó, quando eu coloquei a minha mãe, eu não coloquei nenhuma foto. Aí, fica só essa bonequinha, tá vendo? Rosa, porque ela é uma mulher. Se fosse um homem, era um bonequinho azul. Se eu clico aqui em cima, tá escrito aqui, ó, acrescentar foto de perfil. Essa foto precisa estar, se você tiver no seu celular, essa foto precisa estar dentro do seu celular. Se você tiver no seu computador, essa foto precisa estar dentro do seu computador. Aí ele pede aqui, ó, eu posso pegar e enviar uma foto. Ele vai procurar no meu computador, vai mostrar as pastas, tá vendo? Que eu tenho no meu computador. No caso, eu tenho da minha mãe, deixa eu ver aqui, na área de trabalho, eu tenho aqui, ó, uma pasta, eu tenho duas opções. Eu posso pegar uma foto da minha mãe, que eu tenho dela sozinha, ou eu posso pegar uma foto da minha mãe, que ela está com mais pessoas. Se eu for pegar uma foto que minha mãe está com mais pessoas, vê só o que acontece. Olha lá. Aparece a foto com todo mundo e fica essa rodinha aqui, tá vendo? Eu centralizo certinho na minha mãe. Tá vendo isso aqui do lado? Ó, a gente aumenta e diminui, ó, para centralizar a pessoa. Aí eu diminuo e posso colocar minha mãe assim. Por exemplo, aí eu coloco salvar foto. E aí, o Family Search deixa aqui, ó, um reloginho para saber se pode deixar a foto mesmo aqui ou não. Daqui a pouquinho essa foto aparece. Não aparece logo de cara quando eu coloco. E se eu quisesse colocar outra foto, eu clico aqui de novo. Ó, que tá falando que tá processando, tá vendo a foto? Posso vir aqui em acrescentar foto de perfil e colocar uma outra foto. Posso colocar aquela foto que era meio 3x4 dela? Posso colocar também.
Então, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai ver que a foto da minha mãe vai estar aqui bonitinha, tá bom? Ô, Patrícia, Oi. até algo que é interessante, né, que os consultores estão aqui também para ajudar os irmãos da ala. Às vezes vai perguntar para uma irmã mais velha, assim, né, com mais idade, e aí, irmã, você tem conta SUD, você já fez quantas gerações na sua árvore? Ah, não, eu não tenho, porque minha filha já faz. Uhum. Ela já faz para mim, então já tem todos os nomes lá bonitinho. Como que a gente fala com os consultores que todas as pessoas precisam ter a sua conta SUD, a sua árvore? Algo que é importante você até perguntar isso, Gisele. Eu já mencionei isso uma outra oportunidade. A árvore familiar, apesar de ser familiar, que todo mundo deve trabalhar, a gente deve todo mundo fazer junto, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente tem bastante trabalho para fazer uma árvore. Para chegar nos falecidos, a gente precisa começar pelos vivos. Então, vou dar um exemplo. A minha avó materna, ela teve 13 filhos. É filho pra caramba. Eu sou a neta número 1 das minhas 2 avós. Então, todos os meus primos são mais novos que eu. Então, do lado materno, eu tenho mais de 40 primos. Da última vez que eu contei, deu mais de 40. E aí eu vou lá e incluo meus 40 primos. E um monte já casou, que nem eu. Um monte já teve filho, que nem eu. E são todos vivos. Vamos supor que mais tarde eu sofra um acidente e morra. Aí o secretário da ala, ele vai dar baixa no sistema da igreja, que eu faleci. E aí minha família, mesmo tendo a minha senha, meu usuário, não tem mais acesso à minha árvore. Acabou. Eles só vão ter os falecidos que eles puxaram. Os vivos, eles não têm mais acesso. Então, para a gente não ter esse tipo de dor de cabeça, todos nós devemos ficar trocando figurinhas um com o outro, pegando o nome dos vivos um com o outro, para que a gente tenha uma árvore em comum, para não ficar com essa... Porque é triste. Outro dia, uma irmã da nossa estaca, essa época de Covid, né? O pessoal está perdendo muitos entes queridos, ela perdeu pessoas queridas da família dela, né? E ela disse, assim, que foi um desespero quando ela viu que não ia ter mais acesso à árvore, né? Se não me engano, era o pai dela. E aí, eu acho que a mãe faleceu depois também. Ela não ia mais ter acesso a essa árvore. Então, é uma tristeza muito grande, porque anos de pesquisa, né, lá incluindo, porque a gente começa a ir muito para os lados, né? Porque, por exemplo, eu coloco o meu primo, aí eu coloco a esposa do meu primo, aí já, vou colocar a mãe dela também, vou colocar, aí a gente começa a ir para outras famílias, e vai ficando um negócio enorme, e tudo é perdido. Então, o que o consultor deve falar é isso, que se você falecer, todos os vivos da sua árvore vão desaparecer, porque não tem como compartilhar isso no Family Search, somente os falecidos, tá bom? E é uma responsabilidade também familiar, né? Cada pessoa deve levar pelo menos 2 nomes ao tempo por ano. Então, eu faço a minha pesquisa, mas eu tenho que compartilhar com meu filho para a papeleta sair com o nome dele e contar que ele levou um nome ao templo, senão não conta. Entendeu? E se eu levar 50 nomes, não conta. É só aquilo que eu precisava levar do ano lá, que a presença da área pede, né, para ser contagem. Então, é algo que realmente é um trabalho compartilhado. Tá bom? Irmã, Oi. Pelo que eu entendi, lá para trás um pouquinho, né? Eu entendi essa parte aí, do quanto é importante cada um ter a sua conta, a sua árvore, para evitar esse tipo de problema, né? Uhum. Eu entendi, assim, que se minha mãe minha mãe e o pai casaram 2 vezes, né? Tem que colocar os dados desses 2 casamentos, é isso? Isso. E se caso, um exemplo, minha mãe casou 2 vezes, ela teve tantos filhos do primeiro como do segundo casamento, né? Aí, no caso, nas ordenanças, ela tem que escolher com quem que ela quer selar, não é isso? Então, se sua mãe estiver viva, né, ela pode fazer essa escolha aí. Ela faz essa escolha. Agora, se ela tiver falecida, eu não lembro mais o que faz. Mas eu sei que tem que ser feito... E no caso... Sim.
No caso, assim, um exemplo, ela quer se selar com o segundo marido, mas ela teve filhos do primeiro casamento. Aí, como é que fica esses filhos para serem selados também? Como é? Vai ser selado ao que ela escolheu como marido? É uma pergunta difícil, né? Não é uma pergunta muito fácil de se porque a gente fazer. sabe que Mas é uma dúvida, né? os homens, eles são selados mais de uma vez, né? E as mulheres não. Isso é uma Irmã pergunta Patrícia, difícil, né? Oi. aconteceu uma vez um caso desse na minha família, com relação aos filhos, os filhos são sempre selados à mãe, tá bom? Então, aí depois se resolve, né, como vai ficar o cônjuge, mas os filhos serão sempre selados à mãe, tá bom? Tá bom, obrigada. Então não importa que a mãe se cele, mesmo não sendo Não. o verdadeiro pai das crianças, as crianças vão com a mãe, com o outro... Sempre com a mãe, Elas... vão estar ligadas à mãe, tá bom? Tá bom. Obrigada, Manu. Nada. Deixa eu pensar agora onde eu estava. Aqui, a minha fotinho da minha mãe. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. E agora não está indo. A foto da minha mãe apareceu aqui no... Peraí que eu vou achar que eu estou com 2 computadores, eu me confundo aqui. Pronto. A fotinho da minha mãe agora está aparecendo. Vocês estão vendo aqui a fotinho? Demora um pouquinho, mas aparece a fotinho que eu coloquei, ó. Agora a minha mãe tem uma foto, tá vendo? Agora tá bonitinha lá com a fotinho dela. E aí a gente pode ir colocando dos nossos parentes toda a fotinho lá para identificar quem são, para não ficar aquele bonequinho rosa, aquele bonequinho azul, né? E aí a gente começa a buscar dados dos vivos para chegar nos falecidos. E muitas vezes a gente não sabe como buscar isso no Family Search. Vocês sabem que antigamente as pessoas iam lá no CHF e aí falava, olha, eu nasci na cidade X, eu preciso do microfilme da cidade X, do ano tal ao ano tal. Aí ficava lá um tempão olhando. Hoje, nós nascemos na época em que a tecnologia está a nosso favor e que a coligação de Israel está, assim, acelerada, né? Em ambos dos lados do véu. Então, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisas genealógicas de nossa casa. E como que nós podemos fazer pesquisas genealógicas da nossa casa? Então, assim, existem muitos voluntários que eles fazem indexação. O que é indexar? Eles vão ter aqueles livros de documento, as imagens, e eles vão preenchendo no computador o nome, o que é pedido pelo sistema, datas e tudo mais. Eles vão alimentando o sistema, né, e vão indexando esses documentos. E a gente pode ter acesso a esses documentos, e eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Nós estamos aqui na nossa árvore familiar. E aí, hoje eu resolvi que eu quero fazer pesquisas. Eu já incluí bastante vivos e tal, mas deixa eu ver se eu encontro algum falecido. Existe aqui em cima, ó, aqui, Family Search, árvore familiar, e tem aqui, ó, pesquisar. A gente clica na palavra pesquisar e ele abre algumas coisas. Eu uso muito esses 2 de cima, registros e também uso imagens. Nos registros, funciona da seguinte maneira. Ele vai abrir aqui para a gente ver. Olha, ele vai pedir aqui alguns dados para que ele possa buscar se tem alguma coisa que já foi colocada no sistema daquela pessoa, né, que eu estou procurando. Então, vamos supor que eu queira saber se colocar alguma coisa, por exemplo, do meu pai que já é falecido. E aqui eu coloco Ivaldo, é o prenome dele, é o primeiro nome. E o sobrenome do meu pai é Rodrigues Correia. Se eu fosse colocar uma mulher, eu ia colocar primeiro o nome de solteira e ia pesquisar, depois eu ia colocar o nome de casada e ia pesquisar. A gente vai tentando várias formas para ver se acha, né? Se eu colocar o local de nascimento, vai me ajudar mais. Né? Eu sei a cidade, mas vamos supor que eu não soubesse a cidade. Eu sei que foi no estado de Pernambuco.
Então, vou colocar só o estado, não lembro a cidade. Coloca aqui, Pernambuco. Também não sei o ano de nascimento, mas vamos ver se acha alguma coisa. E eu coloco aqui em pesquisar. Quando eu coloco em pesquisar, o sistema começa a buscar. E aí ele acha algumas coisas, ó. Ele achou um Ivaldo Rodrigues Correia, que nasceu no dia 24 de agosto de 53. E aqui está o local que nasceu e o nome da mãe. Esse aqui é o meu pai. Eu sei que é o meu pai. Tá vendo esse sinalzinho aqui que parece uma arvorezinha? É que mostra que ele já está anexado a uma árvore familiar. No caso, a minha, do meu irmão, já está anexado. Esse outro aqui, ó, são os detalhes do registro. Se eu clico nele, ele vai me mostrar o que foi indexado desse registro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele vai mostrar que a certidão de nascimento do Ivaldo, de onde ele nasceu e tudo mais. Se eu voltar lá, ele mostra também um outro ícone, ó, que é uma câmera fotográfica. Se eu clico nessa câmera, ele vai mostrar para mim a imagem do documento. Mais uma vez, eu vou ter acesso ao documento. E aí, para mostrar para vocês que foi indexado, ó, aqui embaixo, os dados que está escrito, digitado, foi o que um indexador voluntário digitou, tá bom? E aqui, ó, nesse mais, a gente aumenta a imagem e consegue ler. Nesse caso, ó, é a certidão de nascimento do meu pai e uma curiosidade. Naquela época, meu pai não foi registrado quando nasceu. Ele foi pessoalmente ao registro quando já era adulto e fez o próprio registro. Então, pensa, a pessoa nasceu em 1953 e ele foi, ó, no ano de 1972 fazer um registro. Para o governo, meu pai não existia. Até aí, o parto foi feito em casa, por parteira. Não existia meu pai, não tinha documento nenhum, né? Então, ele foi pessoalmente, fez o próprio registro. E aqui fala quando ele nasceu e tudo mais. E como declarante, é ele, porque ele, ó, Ivaldo Rodrigues Correia foi quem compareceu lá no cartório. Vocês veem que coisa? Bem negócio de antigamente, né? Mas era assim. E o que é mais legal é que nessa lateral, ó, do documento, colocaram aqui alguma coisinha do lado. Olha só que legal, é o registro de nascimento, mas eles colocaram uma verbação, que o registrado casou-se hoje com Ilza Maria de Almeida. Aí tem o livro, ó, o livro número 3, folha 42, de ordem 309, em Macugê, no dia 18 de janeiro de 75. Foi a data que meu pai se casou com a minha mãe. Então, quando você vê a foto do livro, você está vendo que eles colocaram uma verbação do lado. E muitos, a gente vê a verbação também de óbito, a gente vê a verbação de divórcio, e um documento só. Então, no caso, quando o indexador pegou esta página, era só nascimento, ele só indexou o nascimento. Mas o indexador já sabia que quando a pessoa pegasse esse documento, já ia encontrar também dados do casamento. E, posteriormente, aparece o livro de casamento mesmo, do meu pai com a minha mãe. E lá também tem todos os registros de casamento, né? Então, isso é que é legal. Tá tudo lá. E aí eu mostrei para vocês, no caso, uma pesquisa do meu pai. E olha que coisa. Minha avó, ela tinha o costume de colocar o nome dos filhos tudo com I. Tudo com I. E precisava ter muita criatividade, né? Para ter vários nomes com I. Então, tinha nome que era parecido. Ela teve um filho que faleceu bebezinho. E eu descobri o nome dele, porque ela não lembrava mais. Minha avó já faleceu. Eu tive um contato, eu consegui falar com ela, perguntei sobre os filhos que morreram pequenos, ela não lembrava mais. Quantidade, nada, não lembrava mais. Mas o Family Search é maravilhoso e eu achei. E olha que legal, né? Esse segundo registro também é do meu pai, ó, de quando ele se casou com a minha mãe, é o registro de casamento também. E o terceiro é um rapaz chamado Ivalder. Ivalder é um dos filhos que minha avó teve, que morreu bebezinho. Então, o nome do meu pai é Ivaldo, e ele teve um irmão chamado Ivalder, que morreu bebê. Né? Então, assim, minha avó não tinha dado nenhum, mais nada. Mas o Family Search, ele, como tem os livros, né, tudo foi fotografado,
E foi indexado, e eu encontrei esse irmão do meu pai, que se não tivesse essa possibilidade, eu nunca encontraria. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente pode buscar. Então, ó, busquem o nome de vocês, coloca lá o nome de vocês de curiosidade, coloca o nome da mãe de vocês, começa a buscar lá, ver o que vocês encontram. Às vezes encontra algum documento. Eu, por exemplo, nasci em São Paulo. O ano que eu nasci, o cartório que eu nasci, que eu fui registrada, não tem o ano ainda que eu nasci disponível. Eles disponibilizaram até 1950 e alguma coisa. Eu nasci em 76. Então, ainda vai demorar a aparecer meu registro no Family Search, né? Mas, assim, eu já consegui achar registro dos meus pais, por exemplo. Vocês já buscaram de vocês para ver o que aparece? Às vezes está lá. Vocês nem sabem quem que foi testemunha, às vezes. Dá uma olhadinha, vê como é que foi, né? Um outro lugar que a gente pode pesquisar é aqui, ó, imagens. Nas imagens, você pode procurar pela cidade. Por exemplo, aqui nós estamos em São José dos Campos. Ah, eu nasci em São José dos Campos. Posso pesquisar em São José dos Campos? Posso. Eu clico aqui, ó, lugar. Escrevo aqui, ó, São José dos Campos. Aqui, ó, apareceu, dos Campos. Pesquisar grupo de imagem. Aí ele vai procurar. O que tem de São José dos Campos aqui? Aí ele mostra, ó, livros de 1968, 65. Olha quanta página tem, ó. 11 páginas, tem 18 páginas no total. Cada ícone desse aqui, ó, é um livro, vou clicar nesse, ó, por exemplo, é um livro de casamento. Olha só que legal. Aí, abriu um livro todinho, ó. Esse livro não foi indexado. Então, eu tenho que procurar folha por folha, olha lá. É um casamento, a gente clica aqui no mais, ó, ele aumenta, dá para a gente ler de quem que é. Ó, quem casou foi o Luiz Augusto Ferreira e a Maria José Ferreira, por exemplo. Aí vai ter os dados dos noivos, de quando eles casaram, quem foi testemunha. Em alguns vem até a assinatura deles para a gente ver, né? E aí vocês podem procurar, por exemplo, um documento de vocês mesmos, que às vezes vocês vão encontrar, dependendo do lugar. Vou mostrar para vocês, por exemplo, da cidade da minha avó, aquela lá que eu sempre uso, que é Macugê. Gente, Macugê é uma cidade remota, longe de tudo que vocês imaginarem. E foi indexado, assim, é uma bênção isso para mim, mas não foi indexado tudo, isso que é importante saber. Eles colocam só um gostinho na nossa boca de ter alguns indexados, mas todos os livros não foram indexados. Aí, quando você está lá todo animado, aí você vai ter que procurar folha por folha, porque o resto não foi indexado, né? Mas vejam, da cidade da minha avó, tem esses aqui, ó, livros, e às vezes estão misturados, tá vendo? Casamento com nascimento e óbito, vários, ó, tem anos aqui, ó, é um intervalo bem grande, tá vendo? Eu tenho que clicar para olhar, ó, eu clico em um, por exemplo, aqui aleatório, aí ele vai abrir. Olha lá, ele abre o livro todinho, tá vendo? Livro, folha por folha, aí eu fico lá, ó, essa aqui é daqueles que tem a letra totalmente manuscrita, até que a letrinha dá para entender, mas tem uns que é bem difícil, tá vendo aqui? Mas aqui é um registro, por exemplo, bonitinho, que dá para olhar um por um. E, assim, infelizmente, quando eles vão pessoalmente lá pedir para fotografar, eles fazem da seguinte maneira. Eles chegam num lugar e falam assim, por exemplo, num cemitério, num cartório, numa igreja católica, né? Então, chega um representante da igreja lá, pergunta se pode fotografar todos os livros de registro, eles falam que é gratuito, eles entregam uma cópia para o lugar. Então, é a certeza que se o acervo pegar fogo, porque é muito livro, muitas vezes, eles têm certeza que isso não vai sumir, porque além deles receberem um arquivo já digitalizado, a igreja vai ficar com um também, né? Muitos, eles aceitam, ficam felizes da vida quando a igreja aparece lá para fazer. E aí acontece em alguns casos que é o seguinte, tem lugar que fala assim, vai ser um prazer, pode vir, aí a igreja vai lá, manda um representante,
que vai digitalizar tudo e vai disponibilizar no Family Search para qualquer pessoa pesquisar. Pode acontecer de ir num lugar e a pessoa falar assim, olha, eu quero que vocês façam esse trabalho, mas eu não gostaria que o livro ficasse disponível para todas as pessoas pesquisarem. Eu gostaria que ficasse assim, mais restrito. E aí a igreja deixa esse livro de maneira restrita. Quando esse livro fica de maneira restrita, a pessoa não consegue pesquisar de casa. E eu vou mostrar para vocês aqui um arquivo que está restrito. Deixa eu achar aqui. Pronto. Esse aqui, ó, é um arquivo de nascimento que tem aqui, ó, uma câmera fotográfica e tem uma chave em cima. Se clicar nesse ícone de máquina fotográfica, não vai abrir, porque é restrito. Para pesquisar este livro, tem que ir lá no CHF, marcar com o Giovanni, ou com a esposa dele, lá no dia que estiver disponível, para pesquisar de lá. Aí você pergunta, mas qual que é a diferença de eu pesquisar lá no CHF e pesquisar na minha casa? Como esse lugar não autorizou que a pesquisa ficasse aberta para todas as pessoas pesquisarem de qualquer lugar, existe um programa que fica instalado nos computadores da igreja, que estão no CHF, que permite que a gente acesse esses arquivos. Então, assim, se eu for com o meu computador, pegar lá a internet da capela para tentar achar, eu não vou achar. Eu tenho que usar o computador do CHF para ver esses arquivos restritos. Caso contrário, a gente não consegue. Então, eu tenho que torcer para a cidade que vocês vão pesquisar estar disponível para que vocês façam pesquisa, né? Então, aí temos lição para fazer, né? A lição que eu vou deixar para vocês é a seguinte: incluam novas pessoas na árvore, procurem pessoas que estão sem fotinho, igual eu mostrei como inclui a fotinho, coloquem a fotinho dessas pessoas. Procurem sobre vocês, lá na árvore, lá nas pesquisas, para ver se vocês vão encontrar algum documento de vocês, ou do pai de vocês, da mãe, né? E alimentem um pouco mais a árvore para ver se vai surgir dúvidas, mais dúvidas, né? Para que a gente possa sair para ajudar as pessoas. Porque se a gente não tiver nossas próprias experiências, fica difícil ajudar as pessoas a terem as experiências delas. Vocês querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não? Na hora que você foi compartilhar o registro restrito, você compartilhou a outra página sua, que está a foto da sua mãe. Ah, mas não apareceu para vocês? Não, apareceu da foto da sua mãe. Desculpa, vou mostrar então para vocês. Só para tirar essa dúvida, visualizar. Vou mostrar aqui, desculpa. Imagina, obrigada. Tá aqui, ó. Acho que agora dá para ver, né? Tá aqui, que é nascimento. Sim, agora sim. Joia. Aí tem dados aqui, ó, e vocês vão ver aqui o formato do lado direito, que tem uma câmera fotográfica e tem uma chave em cima. Isso mostra que está bloqueado, não tem como. Dá uma tristeza no coração quando alguém fala assim que está bloqueado e não consegue ver, mas é que vai ter que ir no CHF, aí demanda mais um pouquinho de tempo, porque tem que estar disponível de ir no CHF presencialmente para fazer, né? Não dá para ficar fazendo em casa quando está com tempo disponível. Mas quando está bloqueado, aparece essa chavinha aqui em cima, tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês do que aconteceu comigo, que talvez pode acontecer com vocês, dependendo do local onde vocês nasceram, ou do parente de vocês, né? Existem páginas no Facebook que as pessoas criam. Então, por exemplo, eu, lá em São Paulo, eu morava no bairro da Saúde. Inclusive, foi o mesmo bairro onde, quando eu nasci, eu morava, né? Existe lá uma comunidade chamada Bosque da Saúde. E as pessoas colocam fotos lá, fotos antigas que vão encontrando em casa. E a gente já encontrei foto de amigos meus criança lá, que o pessoal está compartilhando. Ah, alguém sabe dessa pessoa? E é bem legal isso daí, porque a gente acaba encontrando histórias nesses lugares, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma página, por exemplo, que eu tenho aqui. Deixa eu ver se vai carregar.
Eu não sei porque o Facebook hoje está meio devagar. Deixa eu ver se carregou. Irmã Patrícia. Oi. Enquanto você está procurando aí, depois que eu descobri essa ferramenta, então, que a gente tem a opção de pesquisar em casa, é muito legal, porque, assim, todo parente que a gente tem a data, né, a gente pode ir procurar as imagens, né, para poder ter um registro ali, né, como fonte. E eu lembro que daí eu comecei a procurar e eu fiquei tão feliz quando eu encontrei o registro de nascimento do meu pai, encontrei da minha mãe, e aí eu fiquei desejosa para ver se eu encontrava de 3 irmãos que a minha mãe teve e que morreram crianças. E a minha avó não tinha registro guardado nenhum deles, né? E eu tô já há tempo, assim, estava preocupada. Falei, eu preciso fazer o selamento dessas crianças, né? Meus avós já são falecidos. E eu sabia só o nome. E aí eu lembrava, assim, a aproximação que ela falava. Nasceu entre fulano e ciclano. Então, eu comecei a procurar nos livros de imagens e eu encontrei recentemente o registro dos 3. Então, agora eu já tenho os nomes para poder selar eles aos pais. Então, não vejo a hora do templo abrir e poder unir eles, né? Realmente é uma alegria muito grande. É maravilhoso, é maravilhoso. Tem uma página, uma vez eu achei uma página no Facebook chamada Família Ríbola. Não é da família do meu marido. A gente descobriu, porque assim, os Ríbolas no Brasil é uma família só. E a gente descobriu genealogias inteiras lá da família Ríbola, que a gente só começou a procurar lá no Family Search, porque a pessoa que estava fazendo, ela estava alimentando o Family Search. Aí eu comecei a pegar número, a gente começou a puxar. Vou mostrar aqui para vocês a página da cidade da minha avó, por exemplo. Olha só essa postagem que colocaram na cidade, lá nessa página. Esse rapaz aqui, chamado Sérgio, nunca ouvi falar na minha vida. Esse rapaz incluiu uma foto na minha árvore, lá no Family Search. Eu mandei uma mensagem para ele. Falei assim, eu vi que você colocou uma foto na minha árvore, né? Até então, gente, não tinha ninguém mais na minha família que fosse membro, além da minha mãe e dos meus irmãos. E aí, conversando com esse rapaz, ele falou para mim que ele é um primo meu de alguns graus, aí a gente descobriu depois. Ele é um membro inativo, né? Ele não ia na igreja quando era mais jovem, mas ele nunca perdeu o gosto por genealogia. E ele disse que estava fazendo pesquisa genealógica e encontrou uma pessoa em comum com a minha árvore. Quando ele colocou essa pessoa na árvore dele, aí puxou o resto da minha árvore para ele. E ele disse que eu fui uma bênção na vida dele, porque apareceu um ramo da árvore que ele buscava há anos e que ele não sabia como procurar. E aí a gente, pelo Family Search, a gente trocou telefones e a gente começou a conversar, né? Ele mora no Recife, ele é músico, né? E aí eu falei para ele dessa página da cidade da minha avó e ele fez essa postagem que eu estou mostrando para vocês, ó. Colocou o nome do meu bisavô, com a data de nascimento, o lugar onde meu bisavô nasceu, e colocou os filhos, só os falecidos, porque meu avô ainda tem irmãos vivos, né? Faleceu uma irmã da minha avó ontem, inclusive, mas ainda existem irmãos vivos do meu avô. E ele fez essa publicação, colocou aqui os créditos, né? Patrícia Ríbola e colocou Patrícia Rodrigues Ríbola. E colocou fotos aqui, ó. Aí aqui tá a foto que eu já havia buscado, né? Esse aqui é o meu bisavô, por exemplo. Esse aqui, ó, meu bisavô, não conheci. E aqui, ó, são filhos do meu bisavô, filha, tá vendo? E aí a gente foi colocando, ele foi colocando isso lá, e foram aparecendo pessoas. E essas pessoas, olha isso, gente, é desenho, né? Nem é foto. E pessoas foram vendo. Esse aqui, ó, por exemplo, se chama Antônio. Eu já busquei foto desse tio da minha mãe por muito tempo, eu nunca consegui. Quando essa publicação foi feita, uma filha dele que eu não conheço viu e ficou triste porque não tinha uma foto do pai dela na publicação. Aí o que aconteceu? Por favor, me manda a foto que a gente vai colocar na publicação. Aí ela mandou, a gente já colocou no Family Search, por exemplo. E aí, depois que ele fez essa publicação, ela teve 12 compartilhamentos. Esses compartilhamentos são de pessoas da família, são
Gente, é muito primo. E aí a gente tem aqui vários comentários aqui embaixo. E conforme eu fui lendo os comentários, aí o pessoal fala assim, fulano é meu avô. Aí o outro, esse aqui é a minha avó. E aí eu fui encontrando os netos desses irmãos e irmãs do meu avô, né? Que eles começaram a comentar e tudo mais. Então, uma coisa simples no Facebook, que colocaram e, viralizou na cidade e viralizou nas famílias, né? E aí eu fui encontrando mais pessoas. Então, assim, é um trabalho que é bem interessante, assim, as coisas acontecem de uma maneira inusitada, mas vale a pena buscar. Hoje eu dei bastante informações para vocês, né? Bastante. Então, vou deixar essa tarefa para vocês. Incluam mais uma pessoa na árvore de vocês, coloquem a fotinho da pessoa, olhem as pessoas que estão na árvore de vocês sem a fotinho pequenininha, cliquem lá, coloca a fotinho. Olhem se do lado direito não vai ter sugestão de documentos para vocês verem se é da pessoa. É uma bênção quando aparecem documentos assim de graça para a gente, porque vai ter mais nomes, né? Para a gente incluir. E busquem saber de vocês lá, dos seus parentes, coloca lá o nome, vê o que vocês encontram. Tenho certeza que vocês vão ter experiências muito boas. E aí, em breve, a gente vai se encontrar de novo, tá bom? E em cima desse treinamento que nós tivemos hoje, eu vou ver se depois eu faço uns mini vídeos aí para a gente compartilhar com vocês nas aulas, para vocês prosseguirem mais, tá? Eu sou muito grata por poder falar com vocês sobre a história da família, porque esse é um trabalho missionário também. Eu não fui missionária da igreja, mas eu sei que eu estou fazendo um trabalho missionário, e esse trabalho missionário está atingindo pessoas lá na cidade da minha avó, que nunca ouviram falar da igreja. Eu tenho visto eles compartilhando lá folhas e folhas de livros do Family Search, que eles estão achando o máximo que eles estão na internet. É tão engraçado isso. Eles estão achando o máximo que eles estão na internet. E eu estou compartilhando isso com as pessoas que estão do outro lado do véu, ansiosas por receberem as suas próprias ordenanças, né? Então, essa oportunidade que o Senhor dá para que a gente seja um instrumento dele aqui na Terra para ajudar em ambos os lados do véu é maravilhoso, né? É uma parcelinha do que a gente pode fazer para ajudar a coligar Israel. E é um negócio que contamina mesmo, e eu espero que vocês sejam contaminados dessa maneira. Vocês vão ver como é legal, é um vício bom, e vocês vão gostar. E qualquer coisa, nós estamos à disposição, procurem por nós, as lideranças das alas, né? Os consultores não estão sozinhos também, a gente está um ajudando o outro. Quando a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe, e assim tudo se resolve, tá bom? E é esse treinamento que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Nada. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos, né, que estão aqui presentes, né, nesse treinamento, nesse segundo treinamento, que é de extrema importância para todos nós, né? Como você falou, né, Patrícia? Primeiro nós temos que ser picados, né, por esse trabalho de amor. E quando nós tivermos as nossas experiências, com certeza a gente vai conseguir passar para as outras pessoas também, né? É contagiante, né? Então, que eu me incluo nisso também, de estarmos fazendo esse trabalho, né? Para nós, igual você tinha citado, adquirir nossas experiências próprias, né? Quando nós conseguimos fazer isso, vai ser muito mais fácil, as coisas vão fluir, né? É questão de começarmos. E, como você falou, né, estamos aqui à disposição. Não importa quantas vezes vocês precisarem tirar as dúvidas, né? Olha, não entendi, bora, vamos de novo. Qual parte você não entendeu? Porque realmente é um mundo novo. Para a gente que não está acostumado a fazer essas coisas, parece que é um bicho muito grande, né? E quando a gente começa a fazer, a gente vai abrindo os olhos, né? Eu lembro que no treinamento do meu filho, que tivemos agora recente, o selador falou muito sobre isso, sobre nós fazer a coligação de Israel, né? Então, eles estão ansiosos para que a gente faça esse trabalho aqui em vida, né? Nós somos responsáveis por esse trabalho, né? Ele falou que quando as pessoas partem, é muito fácil lá, eles perguntaram, quem é esse clã? Meu parente está ali, e já vai pegar as informações, mas quando está aqui, ainda tem essas dificuldades, né?
mas que eles falam conosco, né? Eles vão sussurrar nos nossos ouvidos e a gente vai sentir que eles vão ajudar a gente, eles nos ajudam muito a fazer esse trabalho, né? Então, eu gostei muito quando ele falou isso, ele testemunhou sobre isso, né? E eu sou muito grata, viu? Sou muito grata a vocês, sou muito grata por esse trabalho que a igreja, né, nos proporciona, né? É um leque de informações que temos à nossa disposição aqui, né? De informações. Agradeço a cada um de vocês responsáveis, né, pela história da família. Agradeço vocês, consultores, né? Que vocês vão lá na ala e corre atrás. Ó, eu estou precisando, quero trabalhar. E aí? Passem nome para mim. Quem que não tem a conta SUD? Quem não tem a árvore ainda, né? E é igual a Patrícia falou, deixo aberto aí para vocês. Façam perguntas, não fiquem acanhados. Estamos aqui para isso mesmo. Ó, não sei, estou com dúvida. Porque se a gente ficar com essa dúvida pode nos impossibilitar de fazermos o trabalho, tá bom? Meu agradecimento a todos vocês, uma ótima tarde, um ótimo domingo, finalzinho de domingo aí, uma linda semana para todos, tá? A gente vai encerrar agora. O Luigi, ele vai nos oferecer a oração, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e obrigado por tudo.